Imagina então que vocês têm um projeto em Svelte e nós temos aqui a nossa estrutura. O que nós vamos fazer agora vai ser dentro da pasta SRC, onde estão todos os nossos ficheiros, nós vamos criar uma pasta, vamos escrever componentes. Componentes. Dentro desses componentes, então vamos criar um componente, vai ser page, né, que é o formato de criação de ficheiro em Svelte, ponto Svelte. Então aqui vamos criar então um componente, vou colocar só aqui um H1, um H1, H1. Vamos escrever primeiro componente. Ok, ops, componente, ossas, componente. Ok, primeiro componente. Então temos aqui a nossa pasta de componentes e vamos importar esse componente para a nossa página principal, que está dentro de Roads Page, nesse caso. Aqui temos a página do Svelte. Eu vou apagar só essa aqui e vou também apagar isso. Vou deixar aqui a página inicial, né? Já sabemos onde estamos. Vou rodar aqui o projeto do terminal. E vou digitar, só um instante, tá aqui processar, deixa eu abrir só o command line, deixa eu limpar aqui, ok. Npm run dev, né, para executar o nosso projeto. Ok, ok, já rodou, está aqui nesse endereço, vamos abrir o endereço. Ok, depois de aberto, temos aqui então a nossa página inicial, né? Só para verificar onde nós estamos. Então, temos aqui página inicial. Bem, em Svelte nós temos a possibilidade também de criar props, né? Que é o conceito de props. Basicamente são propriedades. Imagine que você tem um componente pai, que é aqui onde nós estamos, que essa é a página principal, e temos vários componentes filhos, né? Por exemplo, aqui dentro da nossa página temos somente o componente, uma página que, ou seja, temos somente um ficheiro que vai ser o nosso primeiro componente. Então, nós conseguimos utilizar componentes também dentro do Svelte e, consequentemente, também conseguimos utilizar o conceito de props. Se nós abrirmos aqui a página, que é o nosso ficheiro principal, nós conseguimos importar aquele componente. Eu vou abrir aqui a tag script. E aqui eu vou importar então o meu componente. Então vou escrever import. Vou meter aqui first. Oops. First. Yeah. First. Ok. First component, né? From. Vou importar da minha pasta componentes, que é esse pages svelte. Bem, eu assim consigo então importar o meu componente. Então, para utilizar, eu consigo vir aqui, pode em cima e embaixo, vou escrever aqui, vou abrir e vou escrever first, que é o componente então que nós importamos, first component, fecho e salvo. Ao salvar isso, eu consigo então visualizar o meu componente na minha página principal, né? Então, conseguimos importar o componente. Então, nós temos o componente, temos aqui a página principal e temos aqui o componente pai, filho e pai. Nós temos a possibilidade de conseguir passar propriedades para o componente filho vindos do pai. Imagina que tu tens aqui um sistema todo ele e tu tens aqui, se calhar, dados de usuário que queres passar para o componente filho. Aqui também nós conseguimos fazer isso. Como é que nós criamos props aqui no Svelte? Nós passamos aqui a variável que nós queremos usar, que são essas propriedades. Eu vou passar aqui user, né? Vou passar aqui user e vou meter igual a princípio uma string, né? Vou clicar aqui, vou criar aqui uma string. Opa, name, né? Vou salvar. Ele dá aqui um erro de tipagem, mas a princípio isso não é o foco.
Bem, vamos aqui no componente filho e aqui é onde acontece então a mágica. Após, no componente pai, enviamos as propriedades para o componente filho. Imagina, até vou criar assim de outra forma. Vou criar uma variável, vou criar uma constant user que vai ser igual a name, vai ser Fernando. Eu vou criar aqui um age, vou meter aqui 30 anos. Ok, temos aqui user. Então, o que eu quero enviar é esse user para o nosso componente filho. Então, vou passar aqui user. E se vocês verem, se tem aqui algo que eu gosto muito, que é se o nome for semelhante à propriedade, estamos a dizer o nome, nesse caso da variável, é o mesmo da propriedade, então nós conseguimos criar esse encurtamento ao escrever. Então, em vez de nós colocarmos user igual a user, conseguimos simplesmente abrir as chaves e colocar aqui a variável. Dessa forma, evita, né, enchente aqui no nosso código. Então, vamos então no componente filho e vamos abrir aqui a tag script para conseguirmos então visualizar a nossa props. Então, vamos abrir, vamos escrever let user, que é o nome da variável que nós criamos, salvamos e abrimos aqui as chaves. Bem, a princípio dessa forma não deve funcionar. Vou escrever aqui user. Às vezes nós cometemos esse erro, eu vou salvar e vou dentro da nossa variável. Então nós temos aqui um undefined, porque ele não conseguiu encontrar essa variável. Mas se nós utilizarmos então a palavra reservada que é o export, né? E esse export aqui não tem a mesma função que o export em JavaScript, que no ECMAScript, né? Não tem a mesma função, é aqui simplesmente para conseguirmos trazer essa props que nós passamos aqui. Então nós salvamos e executamos para visualizar a nossa variável. Então já conseguimos ver que ele agora já apresenta aqui o nosso dado. No entanto, ele apresenta como um objeto por ser um objeto. Se nós quisermos verificar as variáveis, vamos então chamar cada variável, que nesse caso temos a variável name. Eu vou salvar. Se visualizarmos agora, já aparece Fernando. E se quisermos também, vou colocar aqui, até vou mudar já isto, vou colocar, vamos fazer assim. Só para sabermos onde estamos, vamos colocar, vou apagar esse daqui, ok? E vou criar um outro, H1, aqui vou meter o nome, e aqui eu vou meter a idade, ok? Só passar aqui o age, ok, salvamos. Quando visualizamos, então já temos aqui o nome, Fernando, e a idade 30. Ok, essa é a forma então que nós conseguimos passar então props dos nossos componentes entre páginas, nesse caso o componente pai para o componente filho. Basta criar então a variável, passar ela no componente e dentro do componente filho nós utilizamos a palavra export, né, com a variável a ser usada. E lembrando que deve ser o mesmo nome da variável que está a ser usada para aparecer, porque se eu já colocar aqui esse, deixa eu só fazer isso para vocês verem, e salvarmos, ele já não consegue encontrar, ou seja, não existe essa variável, né? Então, não existe essa props. Então, quando colocamos exatamente como é a própria variável. Quando colocamos o nome correto, então conseguimos verificar aqui estes valores. Então é dessa forma que nós conseguimos criar props dentro do Svelte. O restante aqui é só já a tipagem né, tipo, nesse caso, que está daqui alguns erros, mas isso podemos fazer um conteúdo para a próxima aula. Então, muito obrigado
por estares aí conosco. Se inscreva no canal e não deixe de acompanhar o nosso canal. Ativa o sininho para receber notificações das próximas aulas. Até mais.